Olá, eu sou Tatiana Correia e está começando mais um podcast do Agro Saúde e Cooperação. Hoje a gente vai falar de um problema super atual que tanto preocupa, né? Não só o campo, mas também a cidade, dos eventos climáticos. E aqui, gente, a gente sabe muito bem o tanto que ele interfere na produtividade lá no campo. Se a cidade se preocupa, imagine quem está produzindo. E a gente vai falar desses eventos climáticos com o Leandro Ram. É isso mesmo, Leandro? Isso, Leandro Hahn. Ram, tá. Ele é engenheiro agrônomo, ele é doutor em ciência do solo, pesquisador em fertilidade do solo e nutrição de plantas na EPAGRE, a Estação Experimental de Caçador, viu? Ele também é professor de agronomia da UniArp, é isso? É a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, a Uniarp, aqui de Caçador. Perfeito. E quem também está com a gente para esse bate-papo é o André Luiz de Souza. Ele é gerente da EPAGRE de Videira. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, na área de concentração em fruticultura de clima temperado. Os dois sejam bem-vindos. Obrigado, Tatiana. Prazer estar com vocês por aqui. Então, a gente começa a falar, né, desses eventos, esses fenômenos climáticos que afetam tanto, gente, não só a cidade, né, com os problemas que a gente tem de enchentes, etc e tal, e alagamentos, mas também na produção de alimentos. A gente fala não só do excesso de chuva, mas também de geadas. A gente também tem um problema da estiagem, né, aqui no estado. E só no ano passado, só para a gente ter um pouco da dimensão desse problema, gente, as perdas no agro, com essa instabilidade toda climática, foi de quase 3 bilhões de reais. Impactando aí cerca de 96 mil famílias. A gente está falando de uma área assim, que engloba mais de 20 municípios. Então, por isso que a gente tem que pensar e repensar, porque, querendo ou não, daqui para frente esses eventos serão mais comuns. E a gente tem se preparado para isso. Agora eu quero conversar com o pesquisador, né? Com quem está à frente e com quem está liderando as pesquisas. Quem pode me responder isso com mais exatidão? A gente já comprovou, né, gente? O clima mudou e a partir daqui para frente esses problemas vão ser mais comuns. Bom, talvez eu possa contribuir primeiramente, depois o André pode somar mais alguns argumentos, mais alguns fatos, né? Eu acho que isso são fatos que se confirmam, né, no nosso dia a dia, né? Que nós temos tido alguns eventos climáticos considerados extremos, né? Considerando a normalidade de um clima, né? E isso vem se acentuando, esses eventos climáticos extremos. O que eu poderia considerar um evento climático extremo, né? É uma chuva em alta intensidade, ou um período de alta intensidade de chuvas, um período de alta intensidade da falta de chuvas, de seca, e uma série, né, de eventos climáticos extremos que geralmente estão associados a isso, né? Que é granizo, né? Mas também algumas geadas fora de época, né? Assim como um dos principais atributos do clima é a temperatura, né? Então, tanto com excesso de temperaturas muito altas em alguns períodos, assim como também temperaturas muito baixas ou um somatório de temperaturas altas, um somatório de temperaturas baixas que fogem da normalidade. Essa normalidade a gente identifica a partir de um grande histórico de anos, né? O que a gente tem, inclusive a gente tem trabalhado um pouco com essa série histórica de dados, né, sobre o clima, né? Nós identificamos que alguns desses eventos climáticos eles têm se repetido com maior frequência. Eu acho que é importante comentar que esses fenômenos climáticos de chuvas intensas, enfim, pouco frio ou calor excessivo, né, são eventos que já aconteceram, né, em anos pretéritos. A gente fala com nossos pais ou nós mesmos, que não somos mais tão jovens, passamos já por anos em que isso aconteceu. Nossos avós retratam isso, as enchentes que aconteceram ano passado já aconteceram, inclusive essas que aconteceram no Rio Grande do Sul se repetiram lá na década de 50, parece que aconteceu também uma intensidade de chuva.
No entanto, acho que é importante destacar que eles têm acontecido com maior frequência, mas também os nossos cultivos, seja de grão, seja de fruta, seja de hortaliças, e nós mesmos da cidade, nós temos sentido com maior intensidade o efeito adverso desses eventos climáticos extremos, porque os nossos cultivos eles são cada vez mais intensivos, de maior produtividade, e às vezes nossos cultivos não estão ainda tão bem adaptados como nós gostaríamos ou deveríamos adaptar, tanto nós no meio rural, quanto também nossas cidades. Ou seja, quanto mais produtividade, mais prejuízo, né, no caso de um evento como esse. Uma coisa que eu queria perguntar, como o senhor mesmo mencionou, a gente já tinha vivido tudo isso. A diferença agora é que a gente vive temperaturas diferentes em fases diferentes. Antes tinha o verão, que a gente já estava preparado para o verão, o inverno com aquelas temperaturas, as geadas baixas, agora a gente tem no meio do verão um inverno, no meio do inverno verão, e se a gente, né, o ser humano, a gente já sente isso, eu imagino que as plantas, né, também, que a terra também sinta isso. No caso das plantas, realmente é bastante importante que, ao longo dos tempos, tem ficado muito mais específico, né? O produtor tem se tecnificado, cada vez mais se especializado em algumas áreas, em algumas cultivares específicas, e isso acaba fazendo com que a gente sinta ainda mais essas dificuldades. Em relação à questão do frio, nós estamos no sul do país, onde é natural a ocorrência de frio, e a gente se adaptou os nossos cultivos a isso. Então, a gente cultiva, claro, existem regiões mais quentes, né, próximo ao litoral, ou mais espalhadas no estado, mas independente, nós temos boa parte das nossas regiões com inverno rigoroso, um inverno bastante típico, por isso que a gente cultiva frutas de clima temperado nesses locais, algumas hortaliças e alguns cereais de inverno. Então, essas temperaturas não tão uniformes durante o inverno são realmente muito prejudiciais e talvez um dos grandes problemas que nós temos nos cultivos no sul do Brasil é exatamente isso. Esses períodos de frio e calor intermeados entre primavera, inverno e outono, isso dificulta bastante. Esse ano é um ano muito atípico. Ano passado, né? Depois, talvez para frente pode entrar mais detalhes sobre o ano passado, foi um ano muito complicado, mas esse ano já começa de novo com algum problema relacionado a isso. Tatiana, nós tivemos, por exemplo, períodos de calor intensos durante o inverno, entremeados a massas de ar frio bastante intensas. Ano passado, nós não tivemos basicamente geadas no estado de Santa Catarina, tirando São Joaquim, Urupema, que lá geia todo ano, né? Mas em regiões normais, a gente basicamente não teve muito frio. Esse ano a gente teve 3 frentes frias bastante fortes, né, que ocorreram, e antes delas e durante elas, entre meio a elas, nós tivemos temperaturas bastante altas, inclusive tivemos essa semana aqui, falamos aqui da região meio-oeste do estado, aqui Videira, Caçador, uma região teoricamente fria nessa época do ano, tivemos temperaturas acima de 30 graus durante o começo dessa semana, e na semana que vem previsão de 34, 35 graus à tarde, sendo que 15 dias atrás tivemos geadas. Então, realmente, isso atrapalha bastante, além da saúde nossa aí, das plantas, que é mais uma dificuldade aí para os produtores, mais um desafio para que eles consigam fazer com que o alimento chegue às nossas casas. Tá, então vou aproveitar que a gente está falando aqui com 2 pesquisadores, né, 2 pessoas, 2 engenheiros agrônomos da EPAGRE, porque aí vem o trabalho da EPAGRE, que existe de campo, que existe de pesquisa, que existe, né, de estudos, e tem também a vertente do CIRAM, que é da prevenção, que é quem a previsão do tempo. Isso ajuda, isso contribui, vocês conseguem se organizar, existe tecnologia favorável que chega essa informação mais rápido no campo. Vamos começar agora a falar das soluções que a gente vem trabalhando e que a gente vem aprendendo ao longo desses anos, né, com todos esses eventos climáticos, a poder prevenir, né, maiores prejuízos. Eu poderia contribuir com esse assunto, né? O CIRAM é um departamento, é uma unidade de pesquisa dentro da EPAGRE, que tem essa atribuição, né, de monitoramento do clima, né? Fazer toda essa previsão do tempo, que no dia a dia acaba sendo transmitida a todos os catarinenses, seja urbano, seja rural. A EPAGRE é essa referência em termos de previsão do tempo, né? Chove amanhã, não chove, enfim. Mas do ponto de vista agrícola, né, eu acho que o CIRAM tem um papel
destacado e um papel extraordinário, principalmente no sentido de nos trazer informações para melhorar e ajudar o produtor, o técnico, a tomar a melhor decisão com relação aos seus cultivos, independente do cultivo, né? Puxa, esse ano, diferentemente do ano passado, né? Qual que é a previsão para a nossa primavera, nosso verão? É menos chuvas, né? Nós teremos um ano com laninha, que tende a ter, né, um período de menor precipitação. E é o que está acontecendo, né? Nós estamos agora no mês de setembro, vindo aí do mês de agosto com pouca precipitação, a tendência é isso se continuar até o fim do ano e, quem sabe, também no verão. Então, a partir desta informação gerada, né, a partir de inúmeras estações meteorológicas espalhadas em todo o estado, o CIRAM tem uma cobertura de estações meteorológicas muito robustas, juntamente com o INMET, né, que gera, né, juntamente com radares também, né, que geram essas informações e essas informações chegam aos produtores, aos técnicos, para tomar a melhor decisão. Então, um ano que nós temos uma tendência de, por exemplo, chover menos, o produtor ele tem que se prover com um sistema de irrigação, né? Tende a faltar água nos nossos cultivos, ele tem que ter um bom reservatório de água. O sistema de irrigação tem que estar funcionando, né? Em grãos, provavelmente antecipar algum cultivo ou atrasar algum cultivo para pegar o período aí de menor déficit hídrico, né? Então, são vários ajustes que precisam ser feitos. Por fim, eu iria destacar também, o André pode também somar algumas informações, na verdade, duas informações importantes. Dentro do CIRAM, Tatiana, nós temos um aplicativo ou uma ferramenta, né, que são os alertas fitossanitários, né? O CIRAM, a partir dessas estações meteorológicas, eles monitoram inúmeras variáveis do clima, como, por exemplo, chuva, temperatura mínima, média, máxima, molhamento foliar, e a partir dessas informações são geradas alertas para diferentes cadeias produtivas da ocorrência de doenças. Porque dentro dos nossos sistemas de cultivo, independente da cultura, né, em vários períodos do ano, em condições aqui do subtrópico, nós temos muita ocorrência de doenças. E elas, com certeza, né, afetam muito o nosso cultivo, a nossa rentabilidade dos nossos cultivos. Então, por meio dessas ferramentas do CIRAM, são gerados alertas para a ocorrência de algumas doenças. Então, o produtor, o técnico, ele é avisado, no dia de hoje, 6 de setembro, pode haver condições favoráveis para o míldio da cebola. Então, o produtor que recebe essa informação, e ele é o usuário final dessa informação, ele vai fazer algum tratamento, algum procedimento lá na lavoura dele, justamente para controlar essa doença. Então, isso é uma ferramenta de um valor extraordinário, um serviço importantíssimo que a Epagri, CIRAM, fornecem ao produtor. Por fim, Tatiana, André, por gentileza, complemente depois, né? O CIRAM ele tem um papel de grande relevância dentro do nosso estado, e informar a população civil da ocorrência de eventos climáticos extremos, por exemplo. Vai chover muito em algumas regiões, estejam preparados, porque pode haver enchente, pode haver tormenta, pode haver vendaval, pode haver ocorrência de granizo, né? Então, nós somos informados, por exemplo, no celular, tal região tende a ter enchente. Isso nos distingue, e aí nós temos que puxar a brasa para o nosso assado. Nós temos assim uma estrutura, em termos de defesa civil, muito acima até de muitos outros estados, né? A gente tem conversado aí com o pessoal de outros estados e eles invejam a Epagri, o CIRAM, por esse sistema de monitoramento do clima e essa relação com a população, no sentido de avisar
da probabilidade da ocorrência de alguns eventos climáticos que podem trazer algum problema para a cidade, enfim, ou para algum cultivo. O CIRAM, né, Leandro, ele monitora os rios de Santa Catarina. Então, nesses momentos que a gente teve essas enxurradas, né, o final do ano passado, outubro, novembro, dezembro, foi um período muito crítico para nós aqui. Logo após, o Rio Grande do Sul também teve o mesmo problema. Santa Catarina, claro, não está imune a nada disso, mas o fato do CIRAM e da Defesa Civil, né, em conjunto com a EPAGRE, trabalhar no monitoramento desses rios, acaba conseguindo antecipar, aí sim, não só para os agricultores, mas também para todo mundo da cidade, para saber realmente com antecedência se precisar evacuar um local ou se precisar readequar alguma política pública. Então, o CIRAM tem essa importância para as cidades e para o agro. Em relação ao agro, eu lembro também, além do que o Leandro falou, a questão toda do monitoramento de frio e de geadas, que é muito importante para as nossas condições. O CIRAM tem duas ferramentas, né, EPAG por meio do CIRAM, com auxílio de outras unidades. Um deles é o de monitoramento do frio, então é medido quanto de frio tem em cada ano e comparado com a média histórica. Isso posiciona demais os técnicos que trabalham com fruticultura, principalmente, sobre ferramentas e como é que está ocorrendo o inverno no ano, e também a previsão de geadas, uma ferramenta muito importante, muito interessante, que o produtor, até 5 dias antes, né, a previsão de geadas é para o dia atual e mais 5 dias adiante, todo dia é atualizado, na qual o consumidor final pode ver se tem chance de geada fraca, média ou forte, podendo se preparar, né? Tem ferramentas hoje para controle de geada, então o produtor também, utilizando essas ferramentas, pode se preparar para que possa ter aí 100% da sua safra garantida. André, quero aproveitar toda essa sua expertise aí na fruticultura, né? Inclusive, já que Santa Catarina é o maior produtor de maçã, nós também somos, né, grandes produtores das frutas de caroço dessa região aí, né? Que você se encontra, de videira. Vamos falar um pouco, então, dessas ferramentas, porque, assim, é interessante que a maçã, no caso, e muitas frutas, elas precisam, por exemplo, daquela geada, daquela dormência ali, daquele frio, mas também não pode ser muito frio. E aí eu achei super interessante que tem gente que investe em congelar, ajudar, tem uma irrigação, um tipo de irrigação. Conta pra gente, como é que é isso? É muito curioso, né, Tatiana? Sim, então, primeiro, o frio é muito importante para as fruticulturas de clima temperado. Então, se nós pensarmos em maçã, pêssego, ameixa, uva, pera, entre outras frutíferas, precisam de frio. E é por isso que elas estão plantadas dentro do estado nas regiões frias. Então, o frio é fundamental para a gente ter uma boa floração e uma qualidade de fruto. Só que o frio tem que estar no momento certo. Então, tem um momento durante o inverno, essas plantas dispensam as folhas e entram em dormência. Então, elas ficam sem folhas, em dormência, quietinhas. Enquanto elas estão nesse período, quanto mais frio, melhor. Pode vir geada forte, do jeito que for, a planta está preparada para isso. O grande problema é que após o início do ciclo, então, quando começa a aumentar as temperaturas, as plantas começam a brotar, começam a florescer, e a partir daí, todo o frio que era super bem-vindo passa a ser o terror aí dos produtores locais, porque realmente a partir daí eles causam muitos danos. E, infelizmente, para alguns cultivos, nos últimos anos, é muito comum ocorrer a necessidade de controle de geada. Principalmente, é o mais comum dentro do estado de utilizar essa ferramenta, é o pessoal que produz frutas de caroço, especialmente o pêssego. O pessegueiro é uma espécie que, naturalmente, as variedades que nós temos aqui, assim como elas necessitam de frio, elas logo despertam, elas precisam de menos frio. Então, naturalmente, elas acabam brotando num período que ainda, infelizmente, ocorre em períodos de geada. Então, os produtores, por meio de tecnologia, que foi inicialmente já iniciada pela EPAG, depois já amplamente difundida, que é o controle de geada. Ele pode ser feito de várias formas, pode ser usando vento, pode ser usando fogo, pode ser usando fumaça, mas a técnica mais utilizada aqui no estado, e que a gente entende que talvez seja a mais garantida, é realmente o controle de geada por meio da aspersão. Então, o que ocorre é isso, né? Os produtores montam uma estrutura de aspersão, como se fosse, né, aspersores na parte de cima da copa das plantas, e no momento em que está prevista a geada, por isso, voltando à importância da EPAG e CIRAM, que tem esses alertas, o produtor sabe, né, mediante olhar a previsão do tempo e esses alertas, ele se organiza e irriga o pomar durante a noite, antes da temperatura chegar a 0 graus, e essa água,
ao entrar em contato com temperatura 0 graus, ela congela, então a planta não congela, porque se a planta congelar, a gente perde, né, a estrutura produtiva, mas a água congela, e esse processo de congelamento da água acaba gerando calor. É um processo exotérmico e durante a noite toda vai se molhando as plantas e ela continua congelando a água e largando calor para a planta, congelando a água e largando calor para a planta durante a madrugada toda, e garantindo, né, se bem dimensionado, 100% de eficiência, né? Nós tivemos esse ano aqui na região 3 episódios de massa de ar frio que os produtores utilizaram, mais uma vez funcionou super bem, então mostrando aí a tecnologia importante, difundida, iniciada pela EPAG, difundida para o setor, e que além de garantir a safra também é um espetáculo muito bonito. Os produtores têm utilizado isso, inclusive, para turismo, porque realmente é muito curioso ver um pomar, para quem tiver coragem. Imagino, todo congelado. Amanhã aí, congelado o pomar é realmente muito bonito, uma técnica muito eficiente. Olha só que interessante, uma técnica eficiente. Inicialmente a gente acha que congelou, não vai dar certo, pelo contrário, né? A gente provocou aquele congelamento. Uma outra coisa que eu achei bem interessante é um radar anti-granizo, né? Porque granizo a gente sabe. Aqui a gente está aqui na cidade, a gente não quer a fruta machucada. A gente sabe que a maçã a gente colhe durante uma safra e ela fica armazenada para ela abastecer o mercado durante o ano inteiro. E então, é claro, qualquer fruta machucada, isso daí causa grandes prejuízos. Aí a gente tem, se eu não me engano, é Le Bon Regis, não é isso? Essa tecnologia aí que é russa, que depois teve uma transferência para uma tecnologia francesa. Eu queria entender um pouco como é que a gente consegue dissipar granizo no ar. Eu acho que é importante, primeiramente, destacar que esse sistema de diminuição, né, do efeito do granizo, ele começou com o setor da maçã, aqui em Freiburgo, nessa região onde se cultiva a maçã aqui no meio oeste. É importante dizer também que não é um sistema que elimina o granizo. O granizo, ele continua ocorrendo, né? Quando tem uma condição climática favorável para o granizo, ele tende a ocorrer. No entanto, a gente percebe que o tamanho das pedras, né? Porque que é o granizo? É a chuva congelada, ele condensou, né, numa certa altitude atmosférica numa temperatura muito baixa, né? Então a chuva congela e precipita na forma de pedras. Isso para os cultivos, né, da nossa região, não diferentes também para as cidades, né? Tem um efeito catastrófico, né? E geralmente está associado também com ventos, né? Mas o efeito do granizo é devastador, principalmente para a maçã, né? Então, inicialmente, pensou-se na questão de foguetes que disparavam alguns gases, né, alguns compostos lá na atmosfera onde se formaria esse granizo, mas aparentemente não se obteve muito sucesso, e aí se partiu para esse sistema antigranizo que emite esse gás a partir de alguns queimadores, alguns geradores instalados aqui na nossa região, em alguns municípios: Caçador, Le Bon Regis, Freiburgo, Videira, se eu não me engano, Rio das Antas, Macieira, não sei se mais algum município, depois o André até pode me corrigir, né? Mas são meia dúzia de municípios onde a fruticultura é muito importante. É muito importante, né? A gente está falando aí do polígono mesmo, né? De todo um perímetro onde a produção é muito grande. Exato. Existe, assim, quanto maior é a altitude, quanto mais alta é a região, né, mais a ocorrência de granizo, né? Então, aqui nós somos uma região de altitude, em torno de 800, 1.000, 1.100, 1.200 metros. Então, é uma região de alta frequência de granizo. E numa época, num período que nós temos cultivos na região, como é o caso da maçã, nós estamos falando precisamente da primavera e do período de verão, onde as culturas estão com frutos, o tomate tá lá crescendo, o alho, a cebola, trigo, enfim. Fora que, né, as cidades são beneficiadas, né? Então, por meio desses geradores instalados de uma forma estratégica em algumas propriedades, né,
Como é que funciona? O produtor é avisado de que há uma probabilidade de haver granizo naquela região. Então, via sistemas de radar, então isso é uma empresa privada que monitora o clima, tem radares específicos para isso, eles geram essa informação, repassam para o produtor, e o produtor, então, é avisado via mensagem de celular, SMS. Hoje em dia também tem a tecnologia WhatsApp, né, que facilita. E aí se manda um gás, é isso? E esse gás ele não elimina, mas ele ajuda a diminuir o tamanho dessa pedra. Isso é impressionante a gente imaginar que a gente consegue, né, ajudar também o produtor dessa forma. Agora, É um trabalho de equipe, né, Tatiana? Porque o produtor que ele liga, ele não liga pensando nele, porque é uma região toda que está amarrada nesse sistema. Então, talvez aquele gás que ele está soltando ali vai ajudar um vizinho, ou inclusive no outro município. Então, não é um sistema individual, é um sistema fechado, complexo, que envolve iniciativa privada, envolve política pública do Estado, tem recurso aí do governo do Estado, de prefeituras, tem o produtor que vai lá ligar o gás. Então, todo mundo imbuído aí para conseguir diminuir esse granizo, que não é a única forma de controlar. Mesmo assim, os produtores precisam, em regiões muito comuns de ocorrer granizo, ainda utilizam a tela antigranizo. Existem várias outras formas para que a gente realmente possa não garantir, mas chegar sempre mais próximo da garantia aí do produtor ter o que é justo, né? Que após o ano todo de esforço, chegar no final, ele poder colher um fruto de qualidade para disponibilizar aí para a mesa dos consumidores. Bem, a gente está falando de muito estudo, de muita pesquisa, de muita coisa que a gente avançou e que a gente continua avançando em relação a tentar minimizar esses impactos, né? A gente está falando aí coberturas, a gente está falando da previsão do tempo que ajuda, que auxilia, que o técnico da EPAGRE avisa, olha, vamos colocar tal defensivo antes porque vai vir excesso de chuva. Então, assim, é todo um sistema de cooperação mesmo, né? E a gente também não pode esquecer que a gente avançou muito no melhoramento genético, né? E aí é onde entra também, de novo, o trabalho da EPAGRE no sentido de testar cultivares mais fortes para essa digamos assim, quando a gente tem essa queda muito brusca de temperatura ou essa amplitude térmica, né? Muito, muito drástica. Nós temos diversos casos de sucesso na EPAGRE, né? Cada cadeia produtiva tem o seu, e a maioria delas são variedades realmente pensando em resistência a doenças. Então, maçã é um exemplo de sucesso, a cebola é um exemplo de sucesso, nós temos o arroz com sucesso, sempre pensando em variedades mais resistentes. E aqui, né, puxando aí para o que a gente tem feito nos últimos anos, também na viticultura, a gente tem trabalhado com um projeto desenvolvendo variedades mais resistentes, a gente chama de variedades PIV ou PIWI, que é um grupo de variedades também pensando em proporcionar para o viticultor, para quem produz a uva e o vinho em Santa Catarina, que ele consiga produzir, ele não precisa escolher mais entre alta qualidade enológica e alta resistência a doenças. Ele tem uma opção de variedades que produzem um vinho top, um vinho tipo vitis vinifera, comparado com os melhores vinhos do mundo, e também com uma resistência a doenças, porque caso isso não ocorra, acaba inviabilizando o setor, porque o uso excessivo de intervenções fitossanitárias acaba encarecendo demais o produto, né? O custo de produção fica alto, isso fica caro também para a saúde dos consumidores, que também cada vez menos gostam e querem consumir produtos, né, que precisam passar por tantas intervenções. O meio ambiente agradece também, e obviamente o produtor ele tem mais garantia de conseguir produzir mesmo em anos ruins, né? A gente brinca que em algumas variedades ou algumas espécies, em anos muito ruins, como foi o ano passado é um exemplo de um ano muito complicado do ponto de vista agronômico, aí nós tivemos um inverno fraco, depois nós tivemos mais de 1.000 milímetros durante o período de floração aí de uva, de maçã. Então, um ano bastante difícil, e nesses anos o produtor tem uma perda, como a do ano passado, aí de 30%, 40%, quase 50% de perda. E isso não é justo, não é justo não é um incentivo para que o homem do campo continue produzindo. Então, sim, uma das premissas da EPAGRE, dos grandes objetivos é desenvolver novas variedades modernas, que mantenham a qualidade. O consumidor catarinense, o produtor catarinense, ele trabalha com o mais top que existe, então as variedades que hoje estão no mercado são muito boas,
Então, o desafio para a EPAGRE é desenvolver novas variedades, porque elas precisam ser minimamente tão boas como as que já estão no mercado, e sim mais resistentes, para fazer com que facilite aí para o produtor né, chegar aí um produto melhor e também mais limpo aí para uso nas cidades. Este, com certeza, é um trabalho que todos agradecem, tá? Não só quem está no campo e se sente amparado, né? Se sente assistido, digamos assim, porque não está sozinho, porque não é um prejuízo só dele, mas de quem está aqui na ponta e que também assume esse prejuízo, que somos os consumidores da cidade, que a gente sabe que se não der certo ali no campo, vai chegar mais caro para a gente e é a gente quem vai acabar pagando essa conta, né? Todo mundo junto. Então, parabéns, EPAGRE, mais uma vez, não só pela pesquisa, mas também por toda essa assistência ali na ponta com os produtores. É um assunto que nunca morre, que a gente está sempre ligado e a gente fica feliz em saber que tem gente que está cada vez mais bolando alternativas, tecnologia e pesquisa, né, em busca dessas soluções que beneficiam a todos. Queria agradecer, então, o Leandro e o André. Muito obrigada pela participação, por esse bate-papo e desejar um bom trabalho, né? Que ele não termine e que possam vir novas tecnologias por aí. Muito obrigada. Obrigado, Tatiana. Nós que agradecemos, para nós da EPAGRE, sempre é um momento de satisfação e via todo o alcance que vocês têm, né, junto aos catarinenses, é uma oportunidade privilegiada, né, de nós chegarmos a muitos dos nossos clientes, sejam produtores, mas também aquele cidadão que talvez tenha uma relação menor com o rural, está lá na cidade, né? E é importante ele saber, né, o que a EPAGRE faz, você comenta, né, por que em alguns momentos a maçã é tão cara, a uva é tão cara, né, o tomate é tão caro. Né? Muito disso realmente está associado, né, a essas adversidades climáticas, e a EPAGRE tem feito um esforço grande aí para apresentar soluções para isso. Então, Tatiana, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Leandro. Legal, Tatiana, agradeço também. E realmente é isso aí. Acho que é importante essa conexão do agro com a cidade. Acaba que, normalmente, a EPAGRE ou os agricultores, a gente conversa muito entre si. Então, é uma conversa que, enquanto não chegar nas cidades, e é legal aí, um ótimo caminho aí de podcast, a gente conversar exatamente com o objeto disso tudo, que é o consumidor, que é quem come as frutas, para que todos entendam, se ajudem para fazer aí que cada vez mais a gente tenha uma agricultura forte e tenha alimento na mesa de todos. Obrigada, gente. E você que gostou um pouco desse assunto, quer se aprofundar um pouco mais, olha, tem um programa do Agro, Saúde e Cooperação aqui na nossa plataforma do ND Play. É só acessar essa plataforma e procurar o Agro sobre os eventos climáticos. Ali a gente vai te contar um pouquinho dessa história e da força, né, que vem do campo e da resiliência desses produtores que vem enfrentando aí com muito trabalho, com muita pesquisa e com muita tecnologia todos esses eventos climáticos. Queria agradecer a você que nos assistiu, que nos ouviu e até o nosso próximo encontro.